Dia. Meu nome é Paulo Viana, eu sou analista de sistemas, trabalho com informática há mais de 30 anos. Eu venho abordando o assunto de informática, falei dos 3 primeiros vídeos sobre o estabilizador de voltagem e o meu último vídeo eu comecei a falar da história dos computadores. Falei do Apple, falei do Sinclair e do TRS-80, esses 3 sucessos comerciais, além do primeiro PC que foi o Altair, 8800. Hoje eu vou falar para vocês de outras 2 famílias de computadores, do surgimento do primeiro IBM PC e de uma linha muito especial que eu tenho muito carinho. Lembro do meu amigo Wilton, lá do Canadá, que eu ia muito na casa dele para aprender sobre uma outra família chamada MSX, Então, aguarde, que no próximo bloco nós vamos começar a falar do PC e do MSX. E também, é claro, vamos unir todas as características de todas essas famílias de computadores e vamos discutir, em termos de marketing, em termos técnicos, como nós chegamos ao PC atual, tá bom? Esse é meu 5º vídeo no YouTube. Se você gostou dos assuntos abordados nos primeiros, se você gostar desse, você pode dar seu like e se inscreva no canal, vai me ajudar muito. Gente, eu hoje vou continuar a falar da história dos computadores, dos computadores pessoais. Eu falei do mainframe, do computador de grande porte da IBM, e o que acontece? A empresa IBM, os acionistas, os técnicos, todos assistiram o surgimento de pequenos computadores que alguns em absoluto iam ameaçar a supremacia do grande porte, O Sinclair era um computador muito pequeno, parecia uma calculadora, não ameaçava o terreno das empresas. Era um computador doméstico. As pessoas se interessavam na época muito por jogos, por aplicações para estudar matemática, cálculos, fazer trabalho de colégio. Então, o Sinclair, ele foi muito bom, ele tinha um processador Z80 com uma frequência de 3,56 MHz, que também não era tão fraquinho em termos de performance, Ele não era tão lento. E possibilitava a pessoa estudar informática, aprender esse assunto, se introduzir na área, fazer um programinha em BASIC. Tinham outras linguagens também que você podia estudar. Existia o COBOL. O COBOL veio do grande porte, no mainframe. Era a grande linguagem do grande porte. E você podia aprender COBOL também nos computadores pequenos, porque lançavam. A Microsoft, ela esteve em todos os lançamentos de todos os computadores pessoais. Se você for estudar isso, você vai ver que a Microsoft sempre esteve presente. Ela foi inaugurada em 1985, na época do lançamento do primeiro computador pessoal, o Altair. Eles que deram suporte na parte de software do Altair. Eles tinham um interpretador que era específico para aquele processador 8080. E o Z80, como uma cópia fidedigna do 8080, era um processador de 8 bits, que foi lançado na linha Sinclair. Ela perdurou muito tempo. Eu vou até mostrar uma outra família agora, em breve, que
utilizou-se do Z80 muito bem e foi um sucesso comercial também, um sucesso técnico. Usou uma tecnologia assim um pouco mais avançada e com alta resolução gráfica. Mas o que acontece? A IBM, ela começou mesmo a ficar preocupada com o Apple, né? O Macintosh era um pré-lançamento da Apple, era uma visão do Steve Jobs que estava para ser desenvolvido, né? Para o pessoal da IBM poderia se tornar uma ameaça, uma vez que o próprio Apple II era um computador com alta expansibilidade, aqueles slots para você colocar placas. Isso, se você pegasse um PC, talvez ele não ameaçasse o grande porte. Mas se você fizesse uma integração através de placas, se você unisse um ao outro e fizesse tivesse a característica do microprocessamento, né, multiprocessamento, eles podiam se tornar um computador só, com a união por várias placas. Eles podiam ser integrados e representar uma ameaça real ao computador de grande porte da IBM. Então a IBM, ela viu isso, uma oportunidade de mercado, de lançar o seu computador, né? E o que acontecia naquela época? O Apple II parecia um computador assim, pequeno, né? Não era um computador grande e também não era um computador com aquela aparência profissional, certo? Se ele tivesse aparência profissional, ele era mais assim, fechadão, robusto, com monitor, teclado, drive embutido. O Apple era um computador que você simplesmente levava para lá, levava para cá, botava numa televisão. E como tinha alta resolução gráfica, as pessoas usavam muito para jogos. Então era uma coisa meio amadora, parecia amadora, entendeu? Era muito raro você pegar um Apple II e botar no aeroporto para fazer algum trabalho sério. Não é que seja muito raro também, era assim, não era uma ameaça para o grande porte, porque nunca ela ia deixar de fazer uma folha de pagamento do grande porte para fazer num Apple II. Agora, se você botasse umas placas no Apple II e botasse mais poder, unisse esses computadores, eles poderiam se tornar computadores poderosos, que algumas empresas, alguns comércios, indústrias, poderiam ver a possibilidade de fazer o downsizing, largar o grande porte e passar, agora tem um Apple II, ele é expansível, posso colocar uma placa nele e virar outro computador. Então isso poderia se tornar uma ameaça maior. A IBM viu esse potencial e resolveu fazer o seu primeiro PC. Só que ela tinha abertura, ela tinha projetistas, ela tinha engenheiros eletrônicos, ela tinha um know-how no grande porte mesmo, e poderia fazer algo que realmente ameaçasse o próprio grande porte dela. Ela ia fazer isso? Não, ela não ia fazer isso. Ela pegou simplesmente, vou fazer o meu PC. O meu PC tem que sobrepor o sucesso que a Apple fez com o Apple II. Então, o meu PC tem que ser superior tecnicamente ao Apple II. E também tem que ter uma aparência que não vai entrar na casa das pessoas, mas sim nas empresas. Mas também não pode ameaçar o meu grande porte. O meu computador empresarial não pode ser ameaçado, né? Senão eu perco de ganhar o meu ganha-pão que me dá tanto dinheiro. Então, vamos fazer um computador com aparência profissional, vamos entrar nas empresas, mas que não espanta muito. Vamos usar a mesma tecnologia do Apple II, vamos ter placas de expansão, para que ele se torne maior, escalonável, de acordo com as necessidades do cliente. Mas também não vamos fazer aquilo ficar tão poderoso que ameace o grande porte. Pois bem, então, a IBM
International Business Machine, tá? Tem gente aqui que fala outras siglas ridículas para brincar, de brincadeira, mas IBM significa International Business Machines. Originalmente a IBM fazia máquina de escrever. Eu lembro que meu pai chegava a falar muito bem das máquinas de escrever da IBM. Mas o que ganhava pão mesmo era o grande porte. O que fazia ela ganhar muito dinheiro era o grande porte. O que ela tomava no mercado corporativo era o grande porte. Então, como eu falei, ela bolou o computador pessoal dela, ela lançou ele, e isso foi em 12 de agosto de 1981. Tá? Eu estou apresentando as famílias de computadores em ordem cronológica, tá? Eu falei primeiro que veio o primeiro Altair, depois veio o sucesso comercial o Apple II, né? Em 1977. Depois eu falei que aconteceu o Sinclair, né? E depois eu falei do TRS-80, da RadioShack, né? Essa foi a ordem. Só que o RadioShack, ele tinha aparência profissional, mas tinha uma baixíssima resolução gráfica. Mas, em termos de aparência, o IBM PC aproveitou semelhança com a aparência profissional do TRS-80. Fez um computador com um monitor, embora separado, mas fazia parte do pacote. Teclado, console, que tinha aqui os drives, e o teclado. Certo? Teclado alfanumérico e teclado numérico. Tudo isso fazia do PC um computador com aparência profissional e que, se você olhasse assim, você ia ver que ele era voltado para uma TI profissional, um uso sério, absolutamente sério. Você não olhava para isso aqui e imaginava jogos. Você olhava para isso aqui e imaginava uso sério, profissional, uso profissional. Mas também, ao mesmo tempo, você não via dentro dele, o que tinha dentro dele, tecnicamente, algo que pudesse ameaçar o mainframe. Muito pelo contrário, tecnicamente, você via muitas limitações. Você olhava com quanta memória esse computador podia rodar. Ele tinha quanto de memória, originalmente? Não chegava perto dos parâmetros atuais de memória. Até para a época, era muito pouco. Entendeu? Então, quem ia imaginar que o PC ia ser realmente aproveitado no mundo profissional, no uso das empresas, no uso corporativo? Quem imaginava que isso aqui ia se tornar uma ferramenta profissional mesmo, que ameaçasse o grande porte, que o grande porte só se mantivesse apenas com a lei, pela lei que protege o grande porte, que é a lei que diz: bancos, corporações financeiras tem que ter armazenamento em massa e não pode abdicar do grande porte, tem que ter um CPD com o seu mainframe lá, entendeu? Isso é protegido por lei. Quem pode dizer que um banco não pode substituir o grande porte hoje pelos PCs que hoje nós temos? Mesmo com sistemas operacionais com a fama de terem bugs, de terem erros de processamento, né? Mesmo assim, quem é que não pode
quem vai dizer, ó, não pode porque tecnicamente não vai dar certo. Hoje o PC está sendo utilizado profissionalmente e está abocanhando o mercado corporativo com fome. Porque realmente, se você comparar tecnicamente com o mainframe de antigamente, o PC hoje faz o mainframe de antigamente ser um brinquedinho. Porque ele era grande, gigante, ele tinha, na verdade, pouca memória em relação ao de hoje, o PC de hoje, e parece até brincadeira, parece até um brinquedo que eles usavam na época. Eu não vou dizer que o PC, o da IBM, não era usado para jogos. Existiu e lançaram jogos para ele, né? Mas o que aconteceu posteriormente? Mais uma vez, a Microsoft fez parte de um outro projeto que aconteceu no Japão e foi apresentado no dia 27 de junho de 1983, pouco tempo depois do primeiro IBM PC. Veio o MSX. O MSX, o nome MSX foi um nome controverso. Como era um projeto que a Microsoft tinha participação e era praticamente desenvolvido por uma subsidiária da Microsoft no Japão, eles disseram que esse nome se chamava Microsoft Extended, né? Posteriormente, o criador do MSX, o técnico, o responsável, o que assinou o projeto, ele disse: não, o nome MSX não é Microsoft Extended. O nome vinha com Matsushita, Panasonic, National, né? Matsushita, Sony e X-Power. Olha, seja lá o que for o MSX, o que o nome significa, não importa. O MSX, ele tinha exatamente a aparência do IBM PC. Era a mesma... Só que o que acontece? Alguns lançaram o MSX só console, com tecladinho, né? Outros faziam um pacote direto. Você podia colocar um MSX na TV também. Tinha aqui o teclado e tinha console. Muitos MSX eram console e teclado. Outros eram console, teclado, e você podia colocar televisão, podia botar um monitor. Mesma coisa do Apple e mesma coisa do IBM PC também. Alguns lançavam com aparências diferentes. Aqui no Brasil, a Sharp lançou uma MSX chamada Hot Beat, da Sharp. Alguns lançaram, ele lançou e disse que isso aqui era o MSX 1.0. Depois a Gradiente lançou no Brasil o Expert. MSX Expert. Os dois eram MSX. E uma característica do MSX, eles herdaram aquela ideia da alta resolução gráfica. E primeira característica que inovou, fez diferente do Sinclair, que também usava aquele processador Z80. O MSX também usava o Z80. O Z80 era 3.56 MHz, ao contrário de 1 MHz do Apple, né? Só que o MSX, ele tinha um processador principal, tá? E ele tinha o circuito de vídeo separado. Então ele podia mandar instruções de vídeo separadamente, que era um processador da Texas Instruments. Era um processador Texas lá não sei o que fazia o vídeo. Então, separando o processamento principal do vídeo, tá? E, por exemplo, eles usavam, por exemplo, uma tecnologia chamada de sprite. Ele gerava 32 sprites
Eram 32 telas que você podia gerar em linhas e colunas diferentes. Esses sprites você podia jogar na tela e movê-los para lá e para cá. Então, dessa forma, você com 32 telas que podia mixar numa tela só, fazer em cada sprite sendo uma tela e rodando concorrentemente na mesma tela, então num plano mais perto e mais longe, você podia fazer com essa tecnologia jogos em que os movimentos eram mais rápidos, era possível você movimentar o fundo e movimentar o plano anterior, o plano fundo, o plano do background, o plano mais o anterior. Você via como camadas de tela, você via aquilo como camadas, camada superior, camada inferior, né? A tela do fundo você podia movê-la com a programação. Então isso formou-se uma tecnologia para uso em jogos, em que no MSX era possível fazer jogos mais avançados que videogames com processadores específicos de videogame, que nós depois vamos falar de videogame também. Vamos lá. Então a gente pode separar essas famílias de computadores da década de 70 e 80 em PCs que tinham baixa ou média resolução gráfica, tá? Estou falando aqui de resolução gráfica, tá? Resolução gráfica. Então a gente podia separar em baixa, média, tá? Que eram quais? Era TRS-80, era um computador de baixíssima resolução, só que eles inventaram um colorido também, não tinha só monocromático, tinha o TRS-80 Color, que existiu, foi uma evolução para cores, né? Mas não chegava a apresentar nenhuma ameaça para jogos, né? Nunca era utilizado para jogos, quase nunca, era impossível. Agora, a linha Sinclair, os Sinclair, eles sim, eles vieram da baixa resolução com ZX80 e ZX81, mas eles começaram a invadir a média resolução, eles começaram a chegar na média, aqui ó, da média para baixo, eles começaram a inovar com o ZX Spectrum e com um Timex 1500. Eles começaram a invadir a média resolução, mas ainda assim não chegava aos pés da alta resolução. Quando veio a alta resolução, né, que eu posso dizer que o Apple não era altíssima resolução. O Apple II, ele tipo assim, esteve na média resolução. O Apple II Plus, ele frequentou o terreno da média resolução, mas ele também começou a ir para alta resolução. Não chegou para altíssima não vou dizer, mas alta resolução, o Apple II começou a invadir, e invadiu para valer, com o Apple IIe principalmente. Aí veio o 2GS e veio o Mac, certo? Ambos todos são de alta resolução. O 2E foi que saiu muito da média e foi para alta, quase altíssima, digamos assim. O 2E começou a invadir um bom terreno da alta resolução boa, aquela que dá para fazer jogos de videogame, né? O Apple teve jogos sensacionais, Karateka, Prince of Persia, jogos que deram origem aos jogos na série que foi para PC, que foi para MSX, né? Mas o computador, o PC, que realmente foi tão alta resolução, que tinha o tal dos sprites, que permitiu
jogos de altíssimo nível foi o MSX. O MSX invadiu o terreno dos jogos de uma maneira superior aos videogames da época, PlayStation, entendeu? O MSX realmente se tornou uma marca e ele quis invadir uma área profissional no mundo corporativo, sim, por causa da aparência. O Gradiente Expert, né? Ele era de aparência bem profissional, mas não conseguia profissionalmente tal façanha, não conseguiu, no ambiente profissional não conseguiu tal façanha. Os cursos de informática daquela década de 70, da década de 80, eram ainda muito voltados para realmente softwares que eram sérios. E quem trouxe os primeiros softwares de uso sério foi o Apple, com o VisiCalc e o Super VisiCalc. Posteriormente, a IBM PC, que veio antes do MSX, ele veio antes, em 1981. O MSX veio em 83. O PC, ele não ganhou a unanimidade sozinho no ambiente profissional. Ele já tinha com o Apple II muito utilizado lá nos Estados Unidos, nos aeroportos, no ambiente corporativo, tá? Ele ganhou, como era expansível, uma placa chamada PC Transporter. Essa placa PC Transporter, ela simplesmente transformou o Apple II num IBM PC. Entendeu? Você podia escolher se você quisia usar o Apple como Apple, ou usar o Apple como PC. Entendeu? E isso foi uma revolução também, porque nos Estados Unidos o mercado ele é todo segmentado. Tem revista lá só de Apple, tem revista só de Apple IIe, tem revista só de MSX, tem revista só de PC, tem revista só de PC não sei o que, tem revista só daquele tipo de processador, daquela família, entendeu? Então, o mercado é muito grande e muito, assim, difundido. O que é tradicional, o americano é muito conservador. Então, até hoje você pode encontrar muito Apple lá, entendeu? Essa que é a verdade. Agora, eu vou dar ênfase no IBM PC, tá? Eu vou mostrar para você que o PC foi criado com limitações, entendeu? Apesar de ser feito com o primeiro processador 16 bits. Ele não era 8 bits, ele era feito com 8086, 8087, entendeu? Eles foram para 16 bits e, apesar de ter 16 bits, existia muita limitação para que ele não chegasse ao que ele é hoje, embora tenha chegado. Eu vou falar apenas do IBM PC, tá? Como eu falei, em 12 de agosto de 1981, houve o lançamento do IBM PC. Mas após o quê? Após uma longa jornada de desenvolvimento, assim, quase que ninguém sabia que a IBM estava desenvolvendo o PC dela. Era uma jornada oculta, secreta, um projeto sigiloso, que acontecia em completo sigilo, segredo de Estado, tá? Eles alugaram uma sala em Seattle, na Califórnia, escondida, e ninguém sabia que ali entrava um grupo de pessoas, saía todo dia para planejar, projetar uma máquina que se tornaria hoje uma grande ferramenta corporativa de negócios com o potencial que hoje tem, né? Naquela época foi pelo contrário, foi desenvolvido com o pensamento de restringir, de limitar. Nós vamos ver isso. Bom, eles procuraram de todas as maneiras um técnico, um desenvolvedor
que já tivesse algum know-how, porque a coisa tinha que ser rápida, já tinha que estar acelerado. Então eles encontraram um rapaz chamado Tim Peterson, que trabalhou 7 anos na Microsoft. Ele, na verdade, ele foi contratado para esse projeto. Por quê? Porque ele tinha o know-how, o conhecimento originado da Digital Research, onde ele trabalhou uma vez, que desenvolveu, junto com a equipe da Digital Research, o sistema operacional CP/M. O sistema operacional CP/M era um sistema operacional baseado nos microprocessadores 8 bits, na série 8000 da Intel, né? O 8080, o Z80. Então, quando você botava uma placa CP/M no Apple II, na realidade você dispensava o processador dele, o 6502. Você fazia o 6502 um escravo. O processador principal passava a ser o Z80 da Zilog, que estava na placa, né? Então, desse sistema operacional que ele tinha o know-how, ele tinha um projeto pessoal chamado Q2, que é o Quick and Dirty Operation System, que originou nesse projeto o MS-DOS. Daí a similaridade que o MS-DOS tinha com o CP/M, né? A característica de ter uma letra, sinal de maior, letra, 2 pontos, sinal de maior, era do CP/M, né? É muita similaridade que existia devido ao fato do Tim Peterson ser o cara que possuía com conhecimento do CP/M, desenvolveu o Q2 e daí veio o MS-DOS, certo? Na verdade, como se fosse uma meio que pirataria, sabe? Mas funcionou para a IBM, foi secreto e daí, baseado nos microprocessadores de 16 bits, 80, 86, 87, 88, né, 80, 88, veio toda uma linha de IBMs. O primeiro era um 80, 86. Na verdade, eu não sei, não lembro muito se ele era metade 8 bits, a outra metade 16 bits. Mas o que é ser 16 bits e o que é ser 8 bits? Num ciclo de processamento, você transportar 16 unidades binárias de uma vez. É o dobro dos 8 bits, que eram 8 unidades binárias. 8 unidades binárias, 0 ou 1. 8 zeros e 1. É uma sequência de caracteres, 0 e 1, que fazem uma sequência binária. Porque os computadores usam a unidade binária, eles não usam decimal. Eles são binários, né? Eles usam o sistema binário. Nós vamos ver por quê daqui a pouco. A razão pela qual o computador ou qualquer circuito digital usa o sistema binário é simples, porque ela se constitui de portas lógicas. E a situação da porta, que é o estado da porta aberta e porta fechada, facilita o uso de 2 algarismos. 1, fechado, porta ali fechada, e 0, porta aberta. O porta aberta, porta fechado, 0 e 1, facilita o uso dos 2 algarismos, os algoritmos binários. Podemos fazer uma analogia com o ser humano no sistema decimal. Nós temos 10 dedos e esses 10 dedos vão nos facilitar a usar 10 algarismos. Nós vamos nos aprofundar em sistema binário mais tarde, no prosseguimento do curso. Por enquanto, nós vamos continuar com essa informação superficial sobre o sistema binário, sobre memória RAM, sobre capacidade de memória. Nós nos aprofundaremos depois, quando a gente for ver como formos estudar memória, processador, tá? Agora, com relação ao IBM PC que nós vimos lançar em 12 de agosto de 1981, ele foi lançado com 64 KB, uma capacidade muito pequena de memória, né? Essa limitação causou até uma estranheza no mercado, né? Porque o Apple ele já tinha uma placa de expansão de até 3 MB. A memória do Apple já estava até 3 MB, com uma vantagem em relação ao Apple, que o Apple, além do endereçamento linear, que você acessa o endereço tal, ia direto lá e ia pegar o conteúdo,
ele carregava o programa todo na memória, botava ele todo na memória e fazia nenhum outro acesso. Ele praticamente não fazia acesso a disco para processar uma informação, ele fazia tudo na memória. Era muito mais rápido, entendeu? E o PC, com essa limitação de memória de 64K, ele já passava a acessar muito disco. Ele tinha que acessar disco para acessar mais memória. E, quer dizer, o desenvolvimento do PC, ele passou por esse convencimento. Houve um convencimento de que 64K era pouco, que o PC ele precisava de acessar até 1 megabyte, entendeu? Mas para fazer esse endereçamento até 1 megabyte, ele não podia usar o modo linear, porque o modo linear ele ia até 64K, entendeu? Ele tinha essa limitação. Então, eles criaram um modo real de endereçamento. No que eles criaram um modo real de endereçamento, quer dizer, eles acabaram com um endereçamento linear e direto. Eles criaram um tal de modo real. O que é esse modo real? É você usar um tal de segmento e offset. Oh, mas o que tal esse segmento offset? Se eu quiser acessar essa memória, essa parte da memória aqui, eu iria direto lá, antigamente, no Apple, no Sinclair, né? no TRS-80, você acessava direto o endereço. Como você vai acessar um endereço além do 64K, você precisa dizer aqui, por exemplo, eu quero acessar o endereço 64, o último endereço da memória real que aquele computador tinha, né? Então, eu fazia o quê? Eu dividia o valor por 10, tá? 64 por 10 dá 6.4. Eu botava aqui no segmento 6. Digamos 6. Eu quero acessar o endereço 6. Certo? Endereço 6. A caneta não está escrevendo. 6. Mas que offset? Offset, o que eu somo a multiplicação por 10. 6 vezes 10 dá 6 vezes 10 dá quanto? Dá 60. 60 mais quanto? Mais o offset. O meu segmento é 6 porque ele é multiplicado por 10. Vira 60. Mais o offset. Se eu quero acessar o 64, eu boto aqui 0004. Pronto. Ele soma o 60 com 4 e vira 64. Se eu quiser acessar o endereço 300, que é 300K, por exemplo. 300, o endereço 300 está aqui. Aqui está o endereço 1000. Endereço 300. Eu posso fazer o seguinte, eu divido 300 por 10, é 30. Eu boto aqui 30, 2 pontos. 30 vezes 10 dá quanto? 300. Mais quanto? Mais 0. Então, o endereço 32.000 equivale ao endereço 300. Porque 30 vezes 10, 300. Mais 0, 300. Eu também posso acessar de outra maneira. Eu posso simplesmente botar o endereço 20. 20 vezes 10, 200. Mais 100, que vai ser o meu offset. Eu também acesso o mesmo endereço 300. Então, eu tenho vários tipos de acesso que acessam o mesmo endereço. É só eu multiplicar o segmento por 10 e somar com o meu offset, eu tenho o endereço linear que eu quero acessar. Dessa maneira, eles criaram uma forma de acessar 1 mega de memória. Sendo que tem mais uma limitação, tá? Mais ou menos no endereço 750, que é 750K, 768, minto. 768K, acabou a minha memória. Do endereço 768K até 1 mega é vídeo. É reservado para o vídeo até hoje. Você vai ver. Isso aqui é reservado para o vídeo. Entendeu? Então é mais uma coisa. Na realidade,
Você, dessa maneira, você só pode colocar a informação até o endereço 768. Do endereço 768 para 1000 mega, você vai conflitar com o vídeo, com a placa de vídeo, com o driver de vídeo, como ele manipula o vídeo, entendeu? Na memória. Então, tá aí. Depois, futuramente, é claro, eu vou explicar como ele passou a acessar mais de 1 mega, tá bom? Viu? Quando o computador dá aquele post, né? Quando ele liga, ele começa a dar umas informações na tela, memória. Alguns já percebem-se que quando ele põe memória, ele põe uma referência a uma parte da memória chamada A20. Não sei se alguém já observou, certo? Mas a realidade é que 1 mega também era pouco. Então, os engenheiros tiveram que também criar um dispositivo para o PC gerenciar mais que 1 mega. A primeira limitação era o 64K. E nós vimos que eles criaram um modo real de endereçamento com segmento e offset. Você multiplica o segmento por 10 e soma com o offset e você vai ter o endereço real. Mas como acessar mais de 1 mega dessa maneira? Porque se você for colocar FF, que é o endereço hexadecimal, segmento, mais o offset FF, o segmento hexadecimal, você vai ver que você só acessa 1 mega. Então, como é que você vai além de 1 mega? Multiplicando o FF por 10, somando com o offset, né? Multiplicando o segmento por 10, somando com o offset, e você vai adicionar aí
a que mega você está referenciando-se. Esse byte adicional do gerenciamento de memória, eles chamaram de A20. Então, através do A20, você usa o mesmo método, segmento multiplicado por 10, soma com offset, e o endereço A20 é que vai te dizer qual é o mega que você está se referindo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o número 100, para você acessar 1 GB, certo? E o Windows, ele foi obrigado a aceitar esse modo de endereçamento, né? Até o MS-DOS, né? Na época que ainda não era interface gráfica, era modo caractere, a Microsoft se comprometeu a manter o funcionamento dos programas antigos que não usavam esse método de gerenciamento e funcionavam. Por quê? Porque desse jeito o segmento, o endereço físico que eles estavam se referenciando até 64K, eles se transformariam no endereço real, do modo real, através do mesmo esquema de funcionamento. Entendeu? Então, eles eram preparados para saber se o software antigo ou novo. Não, eles podiam usar usando a mesma estratégia, multiplicando o segmento por 10, somando com offset. No caso, o endereço linear antigamente passou a ser multiplicado por 10 e continuou funcionando numa boa. Porque você tem vários modos de acessar o mesmo endereço físico, como nós vimos aqui. Se você quer acessar o endereço 200, você tem 1 milhão de formas, entre aspas. Você pode botar 20, que é 200, 20 vezes 10, 200, mais 0, 200. Você pode botar 19 vezes 10, 190, mais 10, 200. Você pode botar 18, 2 pontos, 20, quer dizer, 18 vezes 10, 180, mais 20, 200. Então você tem 200 formas de acessar o mesmo endereço 200, certo? E se o cara tinha um endereço 20 ali, endereço 20, ele simplesmente passava a acessar o endereço 200, porque ele multiplicava por 10, somava com 0, porque não tinha offset, então dava no mesmo. Ele conseguia gerenciar a memória da mesma forma, o novo e o antigamente, compatibilizava os programas antigos. E da mesma forma, se você não se referenciar ao A20, você está querendo se referenciar ao primeiro. Então, tudo bem, funcionava numa boa, compatibilizava os programas antigos e novos. E assim, o Windows também teve a obrigação de fazer tipos de endereçamento que aceitassem o modo real. É claro que depois a tecnologia foi inovada e depois do NT, né, o modo real de endereçamento foi assim colocado em segundo plano, e hoje nós temos agora novamente o endereçamento linear. Mas aí o próprio Windows verifica se o programa acessa o modo de endereçamento real ou o modo linear, né? Porque na realidade hoje tem 2 tipos de programa, o modo real e o modo protegido, que é o modo de endereçamento linear que hoje nós usamos. Quer dizer, a tecnologia do PC teve percalços, teve diversos padrões de conexões, tem conexão RS-232, PS2, nunca tinha USB. O USB foi depois do Macintosh. O Macintosh criou o USB, depois de 5 anos o PC aderiu ao USB, finalmente. E hoje nós usamos o USB, mas ainda temos o PS2, podemos economizar o USB usando o PS2 liquidamente. Então, o PC houve uma coxa de retalhos, e dentro dessa coxa de retalhos hoje nós temos uma diversidade de opções, de padrões, de possibilidades, que essa gama gigante de possibilidades o mundo corporativo comprou como padrão, entendeu? E passou a adotar o Macintosh apenas com estação gráfica, com computador para uso em ferramentas de diagramação, gráficos tipo Photoshop, aplicações gráficas, uma estação gráfica.
e o PC ganhou o mundo corporativo, entendeu? Porque não adiantou. O Apple é 8 bits, o IBM é os 16 bits, depois passou para 32 bits e agora estamos nos 64 bits, entendeu? Uma tendência que não houve como mudar, certo? É isso aí. E depois, se você gostou do vídeo, você dê o seu like. No próximo, nós vamos analisar os comentários, ver se tem sugestões para novos vídeos, mas vamos continuar essa história falando do PC atual, né? Da história mais recente, do que dos microprocessadores, dos antigos até os mais novos. Nós vamos fazer um comparativo de microprocessadores, vamos ver a nível de microprocessador e a nível de software também, o que a TEA inovou, até a gente começar a falar especificamente do microprocessador, do bit, do byte, né? E de linguagem de máquina, de linguagem de programação, essas coisas, tá bom? Montagem de computadores, nós vamos abordar tudo, ponto por ponto, tá bom? No próximo, nós vamos falar ainda de história dos computadores, né? Porque vamos falar da história da informática, né? Até hoje. Vamos nos atualizar. Um abraço e até a próxima.